Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por nos continuarem a ouvir e a seguir. Volto-vos a convidar a partilhar todas as conversas que vocês gostarem, porque cada pessoa que está aqui vem com esse objetivo de partilhar e de conversarmos para quem ouvir, se gostar, partilhar e outras pessoas também gostarem e criarmos empatia e no fim ajudarmos uns aos outros. Quero agradecer hoje também mais uma vez à Sensei, que é a marca patrocinadora desta terceira edição completa. Sem ela nós não estávamos aqui a conversar com estes convidados tão especiais. Estes produtos que estão aqui hoje são essencialmente para proteger a pele dos raios solares, mas ao mesmo tempo torná-la suave, bonita e perfeita, mas acima de tudo cuidar da pele com produtos muito bons e com especialidades incríveis que têm mesmo que experimentar. Vejam a página no Instagram, vejam os vários produtos que existem. Eu estou a usar uns e estou a adorar, por isso convido-vos mesmo e reforço mais uma vez que esta é uma empresa que tem responsabilidade social ao prestar do nosso projeto, e quem está por trás da empresa é uma grande pessoa com um grande coração. Por isto tudo, mas acima de tudo, porque os produtos são de excelência, vale a pena saberem, verem mais sobre a marca e comprarem e experimentarem os produtos. Hoje estamos aqui com alguém, estás com uma pele ótima. Eu também estou a usar estes produtos. Mas de facto tens que dizer qual é o segredo. Mas estou à conversa com o Miguel de Bragança, que já não nos víamos há uns bons anos. Sim. Que é uma pessoa muito especial, não pela condição especial onde está, mas pela história toda e pela maneira como sempre foi, divertido, mulherengo, divertido, gozão, mas acima de tudo, e sempre te vi assim também quando nos cruzávamos, com uma pessoa que tinha um humor muito peculiar, mas que tinha um bom coração e ia vivendo a vida. Se calhar até uma dada altura de uma maneira, mas ainda quando a vida mudou, continua a viver a vida e de forma tranquila, eu acho. Tanto que eu atrasei-me meia hora, outra pessoa qualquer, Miguel, já estava furiosa, e tu estás e recebeste-me de sorriso, com chuva, à chuva, e obrigada Nada, de nada. por Faz estares parte. aqui, por ires partilhar parte da tua história, que uma hora não chega para tanta coisa, e também é um bocadinho para a tua humildade, porque quando eu convidei o Miguel diz-me assim: ó Ticas, convida o Salvador Mendes da Almeida, porque se calhar consegues ter muito mais seguidores, e a história dele. E eu disse ao Miguel: não, mas aqui eu quero é que seja a tua história a ser contada, sem denegrir do Salvador Mendes da Almeida, mas eu acho que és tu que és o meu amigo, és tu que tens a tua história e que me inspira, e por isso fiquei muito contente quando aceitaste. És muito querida, Ticas, e obrigado pelo convite. Estás confortável? Estou O ótimo. cadeirão é bom? Tem dias. Miguel, vamos até chegar ao ponto e dar voz, porque também aqui é um bocadinho, vamos contigo dar voz a algumas coisas que ainda têm que ser mudadas no nosso país, mas também nas nossas mentalidades. Vamos conhecer um bocadinho quem é o Miguel. Sim. Como é que foi a tua infância? Onde é que cresceste? Como é que... Bem, isso Ticas, começando pela minha infância. Eu cresci em casa, numa casa de família em Odivelas, onde hoje ainda vivo. Portanto, com os meus pais e com os meus tios, com o meu avô, do lado da minha mãe, e foi lá que passei toda a minha vida, no fundo. Uma infância boa, porque, como era campo, etc., tínhamos sempre onde sair e brincar. Portanto, para mim foi muito uma infância muito boa, realmente. Isso foi. Já aí com cavalos? Sim, porque tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe
Os meus tios tinham cavalos, portanto tive sempre essa ligação. Mas a ligação mais séria começou quando eu tinha 7, 8 anos. Foi quando comecei a ter aulas de equitação e aprender a montar. Aí é que se tornou mais sério a partir dessa idade. E o sério é o quê? Montar todos os dias? Fazer já provas? Ou... Sim, não, todos os dias não, mas ter aulas como as crianças têm, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. E chegou a uma certa altura que realmente eu adorava cavalos, portanto, em vez de ir para o Algarve de férias, ficava nas férias a montar cavalos, e foi aí realmente que se tornou mais sério. Foi aí que percebeste, calma, em vez de estar a ir para o Algarve, Pá, miúdas, noite, pois, e tu a montar a cavalo, isto se calhar não quer é só... dizer, não era fácil de escolher, mas também te digo que em Lisboa não estava mal no verão. Nada mal. Vou metendo contigo porque sei que também Claro. alinhas. E sempre com o apoio de toda a família, houve alguma altura em que deixaste de valorizar tanto a escola e os estudos, porque era cavalos, 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 isto até ires para a Alter. Eu, por acaso, já vinda para cá, estava a pensar que tu me poderias fazer essa pergunta, e a minha resposta é: eu acho que nunca valorizei a escola, esse foi o problema. Portanto, desde pequeno que eu era um rebelde, um reguila, ninguém me entendia, nem eu próprio me entendia. Fazia a vida negra aos professores. E pronto, e estar no São João de Brito também não é fácil, porque é muito rígido, tem muitas regras, e para uma criança como eu não era nada fácil. Mas lá me fui ambientando, habituando, porque também comecei a estudar lá desde os 3 anos até aos 14, 15, se não me estou enganado. Foi muito tempo, mas sim, muita rebeldia à mistura. E A tua mãe perdeu as vezes que foi chamada ao colégio. foi, até já uma vez ligaram-lhe a dizer que me tinham apanhado a fumar, e a minha mãe do outro lado: oh, minha senhora, não tem mais nada para fazer do que estar a ligar-me esta hora, é que eu tenho coisas para fazer, e a senhora está-me a chatear um bocado, porque já eram tantas chamadas, a minha mãe já não tinha paciência, nem o meu pai é que diz que conhece os diretores dos colégios todos onde eu passei, porque tinha sempre que ter reuniões com eles por causa de mim. Mas era a minha infância, eu era assim e sempre fui. E realmente os cavalos também me ajudaram bastante nessa parte da concentração e de me acalmar um bocadinho. Não é que eu fosse hiperativo, era um desconcentrado de todo o tamanho. E não me apetecia estudar, pelas razões que te disse antes também, de ter sítio para onde brincar, não é? Se calhar se vivesse num prédio era um excelente aluno. Mas como não era e eu adorava campo, pronto, a minha vida aí era virada lá para fora e não para os estudos. Tenho que admitir. E depois como é que de repente vais estudar para a Alter do Chão, onde é uma escola, se calhar até é melhor seres tu a explicar, senão ainda sei, ainda digo asneira, mas são 3 anos, décimo, 11º, 12º ano, 12º em que vocês ficam equitadores? Sim, a escola de Alter é, no fundo, acabas por ter um bacharelato em gestão equina. São os 3 anos, 10º, 11º e 12º, mas num sítio que eu acho que é, se eu tivesse filhos e eles quisessem ir para lá, eu não deixava. Isto diz muito, mas ao mesmo tempo é um sítio onde tu estás completamente sozinha, tens que te desenrascar, seja com semanada ou com mesada. O meu pai dava-me uma semanada e eu já não sabia se havia de beber, se havia de fumar, se havia de almoçar. Tinha que fazer escolhas. Porque eu precisava do bilhete do autocarro ou do comboio para depois voltar para Lisboa na sexta-feira. Mas tudo isso te dá responsabilidade também. De tal maneira que eu no último ano, antes de ter o acidente que foi no último ano, estava sozinho em casa a estudar, que era impensável. E eu levava mesmo mais a sério, se calhar em Alter, do que em Lisboa, no São João de Brito ou no Rainha Dona Leonor, também por onde eu passei.
Acho que sim, que é uma boa escola de vida, Alter. De liberdade. E de repente teres que gerir a tua liberdade. De liberdade, mas essa gestão é que é importante. A gestão da liberdade, eu acho que sim. Acima de tudo isso. E tendo essa liberdade, acredito que não fossem ligar aos teus pais da escola de Alter, ou também ligaram? Também ligaram. Também ligaram. O meu pai teve que ir lá 1 ou 2 vezes. Mas, ou seja, tinhas muito mais. Bem, se foram 2 vezes, nem quero imaginar porque é que foram as 2 vezes, porque num sítio onde vos é dada mais liberdade, tens que gerir aí até onde é que são os limites. Porque, assim, as aulas lá eram por módulos. Portanto, um módulo que tivesse 10 aulas, agora não sei qual é o rácio, mas podias faltar, imagina, 2 vezes. Eu faltava 3, pronto. E faltando 3, uma pessoa chumbava automaticamente nesse módulo. E teria que o repetir mais tarde. E o meu pai, acho que foi chamado na altura, foi no 11 de setembro. No 11 de setembro. Porque eu vi as Torres Gêmeas cair em Mora, já eu estava a voltar com o meu pai de Alter. Portanto, não me esqueço desse dia. E o professor, que era o encarregado da turma, ele fez um gráfico com os piores alunos e os melhores alunos. E então chamou o meu pai para ir lá. Mas a minha surpresa foi que eu não estava nem nos melhores nem nos piores, eu estava mesmo na linha, portanto, que defino quem está fora da água e dentro da água e debaixo da água. E eu estava na linha, portanto, não achei aquilo muito preocupante. O professor achou um bocadinho, o meu pai mais ou menos, portanto, eles que se decidissem, pronto, no fundo foi o que eu pedi, decidam-se porque eu já não percebo nada do que é que querem de mim. Mas eu achei que estava dentro da média, no fundo. O que a Alter te trouxe de melhor? A Alter fez-me crescer imenso, sinceramente foi. E a amizade que tu trazes de lá é diferente de outros colégios, porque lá, se tu quiseres, passas 24 horas com uma pessoa. E num colégio normal, tu estás das 8 às 4 e depois vais para casa, e se houver uma festa de anos, aí sim convidas a turma, etc. Mas ali não, ali eram 24 horas ou 24 horas. E depois todos se entreajudavam, que também era ótimo. Porque havia sempre pessoas com menos responsabilidade do que outras, e nós tentávamos destapar, entre aspas, uns aos outros nas asneiras que fazíamos. E muitas vezes juntávamos todos para fazer asneiras, que também era giro. Vocês saem de lá a aprender qualquer coisa ou não? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas pelo menos em termos de vida, trazes amigos para a vida. Sim, isso trago. Isso trago. A ideia que tenho é que os anos que se vivem ali, em termos de equitação, não sei porque Esquece. não. Mas ficam amizades para a vida. E fortes, muito fortes. E podes não falar com essas pessoas durante 5, 10 anos, e se precisares de alguma coisa, sabes perfeitamente que eles estão lá para te ajudar e para falar, etc. Não é diferente. É como se fosse Estavam família. todos fora de casa, não é? Então eram todos família. família. Era. Uns não tinham dinheiro para jantar, iam lá jantar a casa. Quando eu não tinha, ia jantar a casa deles. Quando ninguém tinha, comprava-se um pica-pau, toda a gente comia um bocadinho da febra. E era um bocado assim, portanto, realmente é família, não há outra palavra, realmente, é isso, é mesmo. Quando estavas lá e já estavas a montar um cavalo que era da Escola Portuguesa de Arte Equestre, porque, agora não sei, quase que já estavas contratado para quando acabasses o curso começares a ser equitador da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Quando recebeste isso e quando te foi dada essa hipótese, o que é que sentiste? Porque é uma coisa, para quem não nos segue, isto é uma coisa incrível, é uma oportunidade muito boa trabalhar como equitador na Escola Portuguesa de Arte Equestre, que tu foste convidado. Sim, eu ao longo dos anos, mesmo antes da ida para a Alter, eu estagiei várias vezes, principalmente lá está nas férias,
do verão, Natal, Carnaval, Páscoa, eu tentava sempre ir para lá, para a escola portuguesa, com o António Monteiro, que era mestre picador, como eles chamam, na escola portuguesa, e eu pedi para ir com ele disse que sim, claro, e pronto, e passei muitos anos a passar cavalos à guia, a partilhar cavalos para outras pessoas. Depois comecei a ajudar nos bastidores dos espetáculos, a aquecer os cavalos, etc. Entretanto, houve um dos anos, que foi no verão, fiquei lá com 4 cavalos, porque um dos equitadores tinha-se magoado, e eu fiquei com os 4 cavalos dele, que também já foi uma responsabilidade grande. E nesse mesmo ano, que foi em 2001, um poldro veio de Alter, mas foi para a casa do António Monteiro porque não havia espaço em Queluz, e eu comecei a trabalhar esse poldro. E no fim das férias, o teu tio Filipe, que era diretor da escola, juntamente com o tio Guilherme Borba e com o António, decidiram entregar-me esse poldro para eu levar para Alter do Chão, que no fundo sim, seria o meu bilhete de entrada mais tarde para a escola portuguesa. E claro que foi um motivo de orgulho, não é? Porque eu trabalhei muitos anos para isso, era o meu objetivo principal, era ir para a escola portuguesa, e tinha-o conseguido. Se não fosse esse cavalo, eu estava lá. Como é que foi? Ou seja, há um dia em que de repente, se não fosse esse cavalo, tu não estarias nessa poltrona Sim. que estás hoje. Como é que foi esse dia, Miguel? Ticas, foi um dia um bocado parecido com os outros, mas com algumas diferenças. Por exemplo, foi no fim de semana, foi no domingo, se não me engano, e antes disso o meu pai ligou-me a dizer: Miguel, vou passar o fim de semana a Alter consigo porque quero descansar um bocado, quero sair de Lisboa. Nunca tinha acontecido, foi a primeira coisa. E o meu pai lá foi, etc. E entretanto, no domingo eu fui montar o cavalo e ele estava. Nesse dia estava muito excitado com tudo. Depois estavam as éguas, a codelaria de Alter tem uma éguada grande, estavam no campo, ainda estavam longe, mas ouvia-se os badalos delas, e ele realmente estava muito excitado. E depois passou-se tudo muito depressa, porque eu estava a montar num picadeiro cá fora, na rua, e o cavalo conseguiu sair pela porta, saiu pela porta pequena, e fomos parar uma estrada que era um carreiro, sei lá, uma estrada de terra batida onde passava um carro. E pronto, ele queria ter com as éguas, eu não deixava, andámos ali um bocado à briga. E entretanto ele dá ali uma voltareta, eu desequilibrei-me e caí. E quando caí ele bateu-me com o casco. Não sei se foi com o casco, foi com o corolhão aqui no queixo. E pronto, o meu pescoço foi para trás e partiu. E eu caí do cavalo, mas não caí para essa estrada. Eu caí para um precipício ainda com 2 metros. Não parti nada, quer dizer, além do pescoço, o resto ficou impecável. E pronto, e a ida do meu pai nesse fim de semana foi fundamental, porque eu caí no meio de umas ervas altíssimas e eu acho que ninguém me ia encontrar lá. Portanto, o meu pai, segundo o que ele diz, ele só viu o cavalo passar sem mim e foi mais ou menos ao sítio onde ele me tinha visto a última vez, e eu estava lá em baixo. Portanto, e eu estava acordado, estava consciente, mas se não fosse o meu pai, realmente, se calhar, estava a contar outras histórias. Percebeste logo que alguma coisa não estava bem? Foi, eu percebi-me, porque entre cair do cavalo e o meu pai chegar, eu ainda tive ali 1 minuto. E depois tentei mexer uma perna, tentei mexer a outra, tentei mexer o pé, tentei mexer uma mão, a outra também não mexia nada, e eu disse: pronto, isto já está aqui um caso bicudo. De tal maneira, quando o meu pai chegou, eu pedi para ele não me tocar, para não fazer nada, e chamaram logo uma ambulância, não sei o que mais. Depois a ambulância veio, eles foram impecáveis, trataram muito bem de mim. A viagem toda que eu fiz, porque eu tive que ir para Porto Alegre, e
eram muitos palavrões naquela ambulância, meus, porque as dores eram muitas, e de tal maneira que eles resolveram parar no centro de saúde do Crato, para me darem uma injeção para a medula não inchar mais, e também para me despirem logo, de maneira a quando eu chegasse ao hospital de Porto Alegre já estar preparado para ficar numa maca e para ser transportado. E pronto, e a enfermeira também me quis cortar as botas e eu disse que não, porque eu precisava delas. E ela ficou a olhar para mim com os olhos muito abertos, mas ainda lá estão. Não cortou? Cortou, mas cortou por dentro, que eu pedi para ela cortar por dentro, e depois eu mandei pôr um feixe-eclair e montei com ela já e tudo. Portanto, se estão ali guardadas, estão no melhor. Esse dia foi de hospitais para hospitais, porque has de ter vindo parar a Lisboa. Sim, eu depois de Porto Alegre, os meus médicos acharam melhor eu ir de helicóptero de Porto Alegre para o Hospital de São José, e no Hospital de São José fiquei lá ainda bastante tempo, mas acho que fiquei 2 dias para os médicos estudarem a operação, e pronto, fui operado, etc, cuidados intensivos, aquelas coisas todas. Lá recebi a notícia do que é que se tinha passado, que eu já tinha essa noção, portanto não foi assim uma notícia que me deixasse em choque, porque eu já tinha uma certa noção disso. E pronto, e passado 3 meses, se não me engano, 3, 4 meses, saí do São José e fui direto para a Itália. Fiquei lá 1 ano em Itália em recuperação, que também foi outra experiência muito gira. E Itália, porque encontraram lá melhores médicos, melhores terapias. Melhores terapias. Eles achavam que a melhor terapia para mim, no estado em que eu estava, seria uma terapia de eletroestimulação. E a única clínica que tinha isso era em Itália. E pronto, e fizeram uma exposição ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde concordou com a minha ida para lá. Portanto, foi tudo suportado pelo Estado, muito obrigado. Que bom. E que foi ótimo. E pronto, e estive lá 1 ano, era para estar 3 meses. Tiveste melhorias? Tive melhorias, porque eu cheguei lá e não mexia, nem o pescoço. Eu estava numa cadeira que não era igual a esta, era um bocadinho mais desconfortável, mas com a cabeça apoiada numa almofada cá atrás e não mexia nada, só a boca e os olhos. E depois fui melhorando, o braço esquerdo bastante, o direito não, também com algum movimento nas pernas, e tive, sim, eram 3 meses. Passado esses 3 meses, o médico italiano fez outra exposição ao Ministério da Saúde a explicar que eu estava a melhorar imenso, e pronto, e foi ao final de 1 ano, porque eles todos os meses faziam uma avaliação, e nos últimos 3 meses a avaliação que fizeram já não havia a evolução que tinha tido nos meses anteriores. Portanto, eu também vivi um bocadinho numa bolha durante 1 ano e meio. Eu não sabia o que era a realidade, eu tinha a papinha toda feita, não é? Eram só enfermeiras. Então estavas bem. Lindamente. Estava feliz da vida, porque eram só enfermeiras. Eu perguntei ao médico. Italianas? Eram italianas, e umas. O pai era moldavo e a mãe era italiana, que era um espetáculo. E eu cheguei a perguntar ao médico, mas isto é por currículo ou é por fotografia? Não sei. Eram muito giras, todas elas, e muito simpáticas. Trataram muito bem de mim, mas muito profissionais também. No meio disto tudo, convém dizer que eram ótimas profissionais. E pronto, e cheguei a Portugal e deparei-me com a realidade, não é? O que é que vamos fazer agora? Até lá ainda não tinhas bem noção de... Ou seja, acontece isto, a tua vida ia ser um andar a cavalo. Tinhas tudo a correr bem. Sim. Nesse sentido. E de repente dás por ti, esse objetivo não vai ser feito, e se calhar outros, ou isso foi sendo por fase, a perceber-te quando foste para a Itália? Eu achei logo, acho que foi em São José, ainda não tinha chegado à Itália, eu pus um bocadinho de parte da ideia de voltar a montar a cavalo como montava antes, porque eu achei que mesmo que melhorasse não ia ficar
100%. Isso foi logo uma das ideias. A outra ideia que me passou pela cabeça foi de nunca me distanciar dos cavalos, porque eu gostava e gosto demasiado de cavalos para me distanciar completamente e fazer uma vida diferente. Não estava nos meus planos. Portanto, eu só os moldei um bocadinho, só moldei os meus planos um bocado, que foi, não estou lá em cima, mas estou cá em baixo a chatear os outros que estão lá em cima. E foi fácil moldar isso? Não foi, quer dizer, fácil foi. Agora, quando eu vi alguém a montar, de cima imenso também estar lá em cima. Essa parte não foi tão fácil. Ainda hoje não é, porque eu, quando vejo as pessoas a montar, eu só penso que chatice, eu gostava de estar a fazer aquilo. Mas liguei-me sempre aos cavalos, nunca me desliguei. E a minha vida e o meu trabalho têm sido sempre cavalos até hoje. O que é que fizeste? E também para quem nos está a ouvir, que podem estar na tua situação, ou outras diferentes, porque eu acho, até eu aprendo. Como é que conseguiste gerir isso, Miguel? Como é que de repente há uma mudança que não depende de ti, que te aconteceu, um azar que te impede de fazer muitas coisas e que te muda fisicamente? Como é que tu, emocionalmente, que eu acho que é as expectativas todas que tinhas criado para ti, como é que geriste isto para estares como estás hoje, que te rires, que gozas, que brincas, Claro. que é um processo difícil? Não é fácil, não te posso mentir e dizer que é facílimo, porque não é. Mas o que me ajudou sempre a pensar foi pensar que há pessoas que estão piores que nós e que eu. Imagina, eu podia ficar cego, podia ficar surdo, podia ficar mudo, não sei. Há tantas coisas que se calhar me assustam mais do que estar numa cadeira de rodas. Eu numa cadeira de rodas posso interagir na mesma. Se calhar se me pedires para estar aqui às 8 da manhã, eu digo-te que não. Mas às 10, 10 e meia vá. Mas isso é uma questão de adaptação de horários, não é mais nada. Agora, o pensares que há sempre pessoas piores que tu e, e eu, lá está, pela minha infância, por ser o rebelde que era e tudo isso, eu era tudo isso, mas a minha parte psicológica sempre foi muito forte. Porque nunca ninguém eu era muito teimoso, acho que continua a ser um bocado, mas era mais. E quando eu tinha uma ideia, ninguém me conseguia demover dessa ideia. E isto é um bocado a mesma coisa, portanto, o psicológico a falar para mim é muito forte. Isso, e o meu psicológico diz-me, oh, Miguel, estar deitado numa cama ou estar a fazer coisas, calhar é mais divertido estar a fazer coisas, portanto, estar em casa com uma depressão, se calhar não vale a pena, portanto, vamos experimentar, vamos fazer. Mas essa adaptação, não, lá está, naquele primeiro ano e meio não foi difícil porque a tal bolha entre pessoas a tratarem de mim e darem-me remédios, etc., que eu não tinha que me preocupar com nada, foi ótimo. E o chegar a casa é que já foi um bocado de choque do género, mas eu tenho que encomendar coisas na farmácia. Claro que tinha a minha família, a minha irmã, os meus pais sempre comigo, mas encomendar coisas na farmácia, arranjar uma pessoa para estar comigo, para fazer o trabalho daquelas enfermeiras espetaculares. E agora, carro, como é que é? Entro, saio, vestir, despir, tudo isso, talvez no primeiro ano tenha sido um bocado mais complicado. Mas nunca deixei de fazer as coisas que queria fazer e que gostaria de fazer. Também não acabei alter, por exemplo, porque eu tive o incidente em fevereiro e acabava as aulas em julho. Ainda tive uma hipótese, a engenheira Madalena Roquete foi impecável e disse ao Miguel, então eu mando-lhe as coisas, você vai fazendo. Só que foi numa fase em que eu estava nessa adaptação ainda da vida real e não conseguia focar-me. Não estavas para a Não virada. estava, não estava. E infelizmente não consegui acabar. Mas pronto, mas fiz muitas outras coisas que também foram. Tens uma codelaria. Tenho uma codelaria,
a Cavalaria Marquês de Marialva. Tenho agora um espaço em Salvaterra, onde trabalho com o Ricardo Valenstein e com o Pedro Tapadas, que são duas pessoas que estudaram comigo em Altéria e eram da minha aula, portanto estás a ver o grau de amizade. São 20 anos, há 20 anos que nos conhecemos. Antes disso, trabalhei com o António Monteiro, depois do acidente, e ele ajudou-me imenso também, porque integrou-me bem no mundo dos cavalos, no fundo, e trabalhei muitos anos com ele, e na altura fomos nós, que era uma associação que era e é, Santo André Lusitanos. Nós trouxemos para cá o primeiro internacional de dressage em Portugal, nunca se tinha realizado nenhum. Passávamos dias a ler os estatutos e os regulamentos da Federação e da Federação Equestre Internacional para perceber no que é que nos estávamos a meter. Lá conseguimos, depois organizámos esse concurso durante 10 anos, o que foi ótimo e levou a que os criadores de cavalos apostassem mais na qualidade e na qualidade dos cavalos e dos cavaleiros. E no meio disto tu também voltaste a montar. Sim, depois comecei a ter sessões de hipoterapia, que foi lá que usei as minhas botas outra vez. Ainda bem. As cortadas. E que me fez lindamente, tanto à cabeça como também fisicamente foi ótimo. Isso foi. E também tenho grandes amizades desse lado, portanto, a parte de fisioterapia, etc. O meu fisioterapeuta é o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos mesmo. É de coração, portanto, tu tens um lado bom. Não há coisas com lados. Levas tudo muito leve. Sim, se quiseres. Muito tranquilo. Sim, sim. Houve uma coisa que ia falar com a tua irmã, que achei piada, que foi na altura em que aconteceu o teu acidente. Os teus pais tinham-se separado há pouco tempo. E como em todas as famílias, isso acaba por ser uma altura de reestruturação e acaba e assim muita coisa, mas uniram-se, parece que ainda mais. Foi. Mesmo os meus pais estando separados, eles juntaram-se por causa de mim, no fundo. E pronto, o meu pai e a minha mãe, felizmente, são duas pessoas civilizadas. Acho que no dia em que eles foram ao tribunal por causa do divórcio, o juiz perguntou mesmo se eles queriam divorciar, porque eles estavam. Acho que foram as duas pessoas que fizeram mais barulho dentro do tribunal, a rirem à gargalhada um com o outro. E o juiz dizia: mas tem certeza? Não, temos. E pronto, isso foi um ano e meio antes do meu acidente. Mas sempre. E depois, quando eu tive o acidente, sempre foram muito, muito civilizados os dois um com o outro. E muito presentes. Muito presentes, sim, na minha vida, completamente. E o meu pai, sempre, mesmo não estando em casa, sempre fez questão de estar comigo aos fins de semana e de estar comigo sozinho, sem ter enfermeiros, sem ter ninguém. Ele é que tratava de mim, fazia tudo, porque sentia que assim estava mais perto, no fundo. E curtia o filho à séria. E eu também adorava, porque também era uma pausa para o resto da semana, no fundo. Uma pausa do resto da semana. Também pode chegar a uma altura em que não te apetece estar com aquela pessoa que está sempre a cuidar de ti. E atenção, não é denegrir o trabalho, mas até nós às vezes, agora na quarentena, quem não percebe isso acaba por perceber. Estamos constantemente, sempre com as mesmas pessoas, por muito que gostemos delas, às tantas, temos de ir apanhar ar uns dias e voltar, senão isto... às vezes apetece-me sair daqui a correr, dar 2 voltas não sei onde, de longe, e voltar. Consegues ter esses teus momentos de alguma maneira ou não? Consigo, principalmente à noite. Eu não durmo muito por natureza, no fundo, e passo muito tempo a pensar, 90% em estupidez e 10% em coisas que me podem trazer benefício
à minha vida. E é mais nessa altura que eu consigo fugir um bocadinho. E depois, durante o dia, por exemplo, se eu vou a Salvaterra, ao picadeiro onde nós temos os cavalos, é tudo diferente, porque o ambiente é tão bom e eles estamos sempre a rir, no fundo. E ali tens a tua autonomia. Tenho a minha autonomia, porque agora com esta cadeira elétrica eu vou para todo lado sozinho, não há stress nenhum. Mas ver um cavalo a trabalhar, qualquer coisa, eu estou a olhar para o cavalo, mas estou a pensar em mil e uma coisas ao mesmo tempo. E pronto, e assim eu vou-me conseguindo equilibrar. No fundo, é um bocado isso. Porque pronto, a mente tem que ser alimentada, não é? E esses bocados alimentam-me. Quando tens namoradas, porque eu soube que continuaste, também consegues, ou seja, consegues ter uma vida a dois, se quiseres. Isto é só para ver se ponho o número ali a passar ou não, do Miguel. Tens que dizer se estás livre ou não. Eu agora estou um bocadinho, estou um bocadinho livre. Só vou pôr o número. Não, mas isto para explicar. A 3, porque tens de ter sempre... Tenho de ter sempre o meu empregado, que é o Ivan, que é uma pessoa impecável, já está comigo há 7, 8 anos, já me conhece de Gingera, já apanhou algumas namoradas minhas também. Se calhar devia ter ligado a ele. Não ias perceber muito das respostas que ele te ia dar, acho eu. Eu inventava. Porque ele é da Ucrânia, não fala muito. Eu inventava. Exato. Esse era o perigo. Então, aí já se tornava mais perigoso. Mas eu digo isto porque quem não conhece o Miguel era muito namoradeiro, para não dizer outro nome. Desde também discussões entre as amigas da tua irmã, porque o Miguel fez-me isto e está com o outro e está ao mesmo tempo comigo. E tá... Minha irmã chegou a fular à casa 2 vezes por causa disso. Por ter 2 amigas dela à pancada, que é uma coisa que nunca tinha visto. Por isso, isto para te perguntar, também essa parte também é uma parte que tem uma mudança. Sim. Também consegues gerir ou sofres mais com essa parte? Não, essa parte eu consigo gerir, mas quem tem que gerir melhor é a pessoa que está comigo, porque eu já estou habituado, no fundo, a estar como estou e com a pessoa neste momento, que é o Ivan, não é a minha namorada, é quase. E entrar uma terceira pessoa, para já entrar no espaço do Ivan não é fácil, porque ele é feroz. Se calhar temos de trocar o Ivan por uma Ivana. Uma Ivanka? Podia ser. Podia ser, não me importava nada. Não, mas ele. Mas desculpa, diz. Ele é muito possessivo do espaço. Não é de mim, mas é do espaço. Mas as últimas namoradas que tive, por acaso, adaptaram-se bem, sim. Adaptaram-se bem. Isso é bom, porque eu acho que também para quem nos está a ouvir que é isso, a vida continua mesmo, de uma maneira diferente, sim, mas continua. Em tudo, tem que ser. Boa. Vais a casa, uma casa normal, típica portuguesa, numa quinta, tiveram que ser feitas adaptações, ou não? Em minha casa? Sim. Não, por acaso não. Conseguias? Tive sorte porque a minha casa, que é a casa da minha mãe, a minha mãe detesta que diga que a minha casa não. É a nossa casa. É a nossa casa. Aquilo é tudo térreo. Portanto, é a minha sorte. Depois há ali umas escadas nós temos depois um pátio onde almoçamos e jantamos no verão cá fora. Foi só fazer uma rampa. Por acaso tive sorte nesse aspecto. E normalmente quando vais a outros sítios tens essa sorte? Acho que 90% das vezes não. Mas eu comprei já uma carrada de rampas para ter no carro por causa disso, porque já estou à espera de chegar a um sítio que tenha sempre barreiras, obstáculos, seja o que for. E realmente é uma das coisas que me preocupa sempre que eu saio. Ou melhor, antes de sair, eu ligo, como te liguei também, a perguntar ao Ticas como é que é preciso, não é preciso, ver lá a largura das portas, os degraus, etc. Porque a maior parte, mesmo que haja fiscalização, nas casas novas a fiscalização não funciona.
E digo isto até pela minha irmã e pelo meu cunhado, que fizeram uma casa lá em Santo Estevão, e a casa foi toda pensada para não ter degraus, e o terreno ainda por cima era em declive. Eles tiveram que nivelar o terreno para fazer a casa sem degraus, o que para mim também é ótimo, porque eu sei que posso lá ir sempre que quero sem avisar, ou ir à última da hora, porque não existe nada que tenha barreiras. Agora, muitos sítios, principalmente em Lisboa, como a pessoa vai a um restaurante, ao teatro, seja onde for, e muitas vezes eu tenho que passar desta cadeira para a outra cadeira manual, porque é mais pequena e dá para subir escadas, porque é mais leve. Mas tenho que ir a braços, depois não é confortável para mim, não é confortável para quem está comigo. Mas sim, há muitos sítios que. Isso enerva. Enerva. Porque é tão mais fácil pôr uma rampa num sítio onde há escadas do que pôr uma escada num sítio onde há rampas. Porque rampas toda a gente sobe. Agora escadas só sobem alguns, neste caso. E eu acho que até no limite, eu ainda sou ofendo, mas eu até acho que é um bocadinho de burrice, porque nós todos vamos envelhecer, nem que seja isso. Todos nós vamos envelhecer, ou vamos começar a ter que andar de bengalas, de cadeiras de rodas, se lá chegarmos, se Deus quiser. Por essa razão e digo isto, agora isto vai em casa a brincar com a minha sogra, agora mata-me. Mas digo sempre, a tia vai ficar ali, porque se ficar ali não chega à sala, porque a sala tem degraus. E é verdade, nós às vezes não pensamos as coisas, até as casas de banho que têm todas as banheiras, que têm todo o degrau para ir para o chuveiro, o que seja, há de chegar a uma altura em que o nosso próprio corpo também envelhece e não vai estar. Eu lembro, se formos a ver, as pessoas mais velhas de repente caem da banheira e ficam ali com uma operação afemoral, ou seja, e começam a vir daí os problemas, e até eram saudáveis até então. Por isso, quando eu digo que até é um bocadinho, para mim não é só o estético, eu acho que passa um bocadinho pela burrice. Sim. De não estarmos a programar os nossos passos a longo prazo. É, porque tem que ver um bocado a parte prática. Porque acho que uma pessoa, não sei, já conheci pessoas que, por exemplo, partiram uma perna, tiveram que andar de muletas e dizem, isto é mesmo chato descer escadas e subir escadas com muletas. Bem-vindo ao meu mundo. É um bocado assim, as pessoas só percebem quando é mesmo radical. As mães também percebem, Miguel. Porque quando começamos a andar com os carrinhos de bebés... pois, exatamente. E de repente chegamos a um sítio e é só escadas e temos que levar o bebê e o carrinho e as escadas todas, acho que aí também começamos a ter uma noção do que é isto das escadas e não existir um elevador ou uma rampa. Exatamente. Mas lá está, temos que ir ao radical para conseguir perceber isso. E ainda falta fazer muito. Eu acho que sim. Eu felizmente não vou muito a Lisboa. E agora com os Covids, etc., também não vou jantar fora muitas vezes. E eu tenho sorte que em Salvaterra é uma vila pequenina, mas os restaurantes em si não estou a ver. Pronto, tem um degrau à porta, dá para pôr estas rampas que eu tenho, dá para pôr, não é muito chato, mas se tivesse uma rampa era escusado de andar com ela. Mas a maior parte lá dos sítios que eu frequento em Salvaterra até dão para ir melhor do que em Lisboa, dão para entrar, para sair. Mas pronto, em Lisboa é o que é. E quando não consegues, sentes que é uma coisa pessoal de não me estão a deixar entrar só porque não tem uma rampa? Ou consegues... Não, pronto, eu pensei nos outros milhares que também estão na mesma situação e que se calhar gostavam de vir e não conseguem exatamente por causa disso. Porque as pessoas muitas vezes deixam de fazer programas, isolam-se mais, para já porque não têm apoios como deve de ser da parte do Estado. Isso é uma realidade. E por outro lado, porque tens esses obstáculos todos. E há muitas pessoas que o trabalho é tanto e a chatice é tanta que às vezes não lhes apetece, preferem não sair. E isso depois é um bocado mais chato por causa lá está, a moral, a parte psicológica, afeta tudo, não é? Acaba por afetar.
é tal coisa, eu não consigo. O meu pai diz sempre: não diga que não consegue, você consegue tudo. Está bem, mas se calhar subir 2 degraus com esta cadeira, não consigo Não mesmo. consegues. Não consigo mesmo. E é isso que frustra uma pessoa, no fundo. É chato. É um bocadinho já por uma coisa que te aconteceu, tens que estar nesse cadeirão. Ah, e de repente, que já limita em algumas coisas, e de repente, só porque alguém prefere um degrau ou uma rampa, que é tão mais Claro. fácil, a tua vida ainda fica muito mais limitada, que tu não queres que seja, porque queres sair, queres ir a um teatro, queres ir ao cinema, queres o que seja, sem ser. E agora Preocupante. chego lá e Exatamente. dá ou não dá. Vou É um ser bocado. o peso sem ser o peso, mas será que vou ser? Agora não dá para irmos? Eu tenho que chatear esta gente toda para me carregar às costas para ir. Mas é mesmo assim. Eu estive na África do Sul, porque lá tive uma namorada sul-africana, e eu estive lá. E lá os acessos eram ótimos. Tudo tinha rampas. Aquilo podia ser um país de primeiro, segundo, terceiro mundo, o que lhe quiser chamar. Mas no sítio onde eu estive e no hotel onde eu estive, principalmente, o hotel era espetacular porque era um casino, hotel, cá fora tinha uma esplanada, não era uma esplanada, era mesmo um terraço enorme, cheio de restaurantes, tu podias escolher os que quisesses, e todos os restaurantes tinham rampas, tudo tinha rampas, portanto, aí, e os elevadores eram muito largos e muito grandes. Deve ter sido das viagens que eu fiz em que não me senti constrangido para ir a lado nenhum. Tudo tinha acesso. Mas digo-te, há uma aplicação que é Mais Acesso, se não me engano, que foi o Salvador Mendes de Almeida que fez da Fundação. E as pessoas podem ter essa aplicação no telefone e sempre que vão a um sítio onde não haja acesso ou que não tenha uma casa de banho, não tenha rampa, que tenha degraus, etc., podem escrever nessa aplicação. E essa aplicação o que é que faz? Faz uma queixa contra esse sítio. E vai mesmo, mete-os em tribunal. Uhum. E eles terão que regularizar essa situação. Portanto, e eu acho que tem ajudado imenso essa aplicação, tem ajudado imenso as pessoas também a mudarem um bocado aquilo que pensam e a maneira como constroem nos sítios. E realmente tem funcionado. Comigo já funcionou. Já fiz Boa. 1 ou 2 queixas. Teve que ser. Diz-me uma coisa, neste processo todo, como tu dizes, às vezes acabam por deixar de fazer tantas coisas, porque já não te apetece, e o processo também de vestir-te, de arranjares, já não é em 10 minutos, é demorado. Deixaste pessoas pelo caminho, Em relação aqui de amigos, Uh, não sei. ou os que ficaram são os que interessam? Eu acho que sim. Acho que é mais por aí. Porque os que foram embora realmente é porque alguma coisa estava mal. E os que ficaram desde sempre, e amigos novos também, depois do acidente, também conheci muitas pessoas que ainda hoje são meus grandes amigos e aceitam os meus defeitos e também aceitam as minhas qualidades. E eu acho que isso é que realmente interessa. Os que te deixam a meio caminho ou que te viram as costas ou que deixam de te falar de um dia para o outro, vais dar importância para quê, não é? Não vale a pena, acho eu. E felizmente tenho muitos amigos, mas amigos, só contas pelos dedos de uma mão, É sempre, não não é? contas mais, não. Aquela ilusão de que somos miúdos e achamos que temos. Sim, porque há pessoas que dizem que têm 900 amigos e não sei. Eu só tenho isso no Facebook. Não tenho. Na vida real, não. É só pelos dedos da mão mesmo que eu conto os meus amigos. Porque essas pessoas que têm muitos amigos, geralmente, quando lhes acontece alguma coisa, se ficarem com um, é uma sorte. Podes ajudar. Tens uma muito grande, que é a tua irmã. Ai, a minha irmã é um espetáculo. A minha irmã é. Sim. É minha amiga desde pequenos, no fundo, não é? Era a que me defendia no colégio quando eu fazia. Quando eu andava à pancada com homens de 1,90m e eu tinha 30 centímetros, lá ia a minha irmã pôr-se no meio a bater neles. E tive essa sorte desde novo, nós nos darmos muito bem, damos lindamente os dois e de toda a vida até hoje.
que Deus queira que nós nunca nos chateemos, porque é uma amizade que vem do coração. Eu nem estou a imaginar que isso aconteça, porque a minha irmã é tão natural, é tão simples na maneira de ser dela, que acho que fomos feitos um para o outro. Eu tive muitas namoradas carolinas e eu disse sempre que a culpa era dela. Com tantas histórias e tanta coisa de família, e de facto, a tua irmã a falar comigo dizia: "Ó, Ticas, eu e o meu irmão, olha, não dá para explicar, somos mesmo muito, muito amigos, uma cumplicidade enorme, em que eu acho que o que aconteceu não mudou nada, porque já era tudo assim, Yeah. já éramos mesmo muito, muito amigos. Contou-me essa fase das amigas que se queixavam do irmão, mas isso é muito giro e é saudável e raro, eu acho. Sim, entre dois irmãos. É, eu conto pelos dedos as vezes que nós nos chateámos, mesmo em pequenos, andámos à batatada. Muito raro. Tens aquelas birras de criança, não é? No fundo, mas nós sempre nos ajudámos um ao outro. E a minha irmã mais do que eu, porque era a mais velha, não é? E aquela fase em que 2 anos faz muita diferença. Mas nós até a sair à noite e não sei o que mais em Lisboa éramos praticamente o mesmo grupo, tínhamos o mesmo grupo de amigos e eu saía à noite imensas vezes com a minha irmã. E nunca te sentiste um peso Para a minha para a irmã, família? Ticas, não, nunca pensei nisso, queres que te diga, Que bom. porque eles nunca me mostraram também isso, que eu fosse um peso, fosse um fardo, fosse o que fosse. Nunca, nunca me mostraram isso. E esse tal primeiro ano, quando voltei para casa, vindo de Itália, não foi um ano fácil, tanto para mim como para a minha família, porque no fundo era uma adaptação não só para mim, mas para todos. Mas não de todo, acho que não. Nunca me senti assim, nisso não. Boa. Felizmente para os meus pais e para a minha irmã. Que bom, sabes que eu acho que também a tua maneira de ser e a maneira como levas as coisas e essa parte dessa gestão psicológica tão boa que faz, eu acho que também vem muito da família que tens e dessas bases todas e de muito amor que fazem com que tu também reajas às coisas de maneira leve, leve. Sim, sim. Faz parte, realmente é uma família com muito. Nós os quatro, e o meu cunhado agora, eu posso incluí-lo, desde que se casou com a minha irmã, que ele tem sido um irmão para mim, portanto, é uma pessoa impecável, está sempre atento, está sempre preocupado. Eles antes de se casarem até tiveram uma dúvida que vieram falar comigo, foi o género. O meu cunhado vira-se: "Oh, Miguel, sabes que vou casar com a tua irmã, e estamos aqui com um problema, porque eu queria que tu fosses meu padrinho, mas a tua irmã também quer que tu sejas padrinho dela de casamento, portanto, o que é que faz mais sentido?" E eu disse: "Eu adorava ser padrinho dos dois, mas como não posso, eu tenho que ir para a minha irmã, porque é de sangue." No fundo, a diferença foi essa, porque eu adorava ser padrinho dele também, porque gosto imenso do meu cunhado, é uma pessoa incansável, trabalha que se farta para a família que tem e é tudo para os outros. É um mãos largas, no fundo, de coração. É como tu. Um bocado de fona. Eu sou menos fona. Não, estou a brincar, ele é impecável, é mesmo. Agora a acabar as 3 perguntas, que Ui. se não viste, qual é que foi o dia mais leve, leve que tiveste? Mais Ou um leve. dos? Óticas. Não sais desse cadeirão enquanto não respondes. Pois é isso. Como é Realmente. que te sentiste bem? Olha, se calhar no dia que há bocado estávamos a falar nisso, foi no dia em que me ligou o teu tio Filipe Graciosa a dizer que eu ia levar o cavalo para Alter. E no mesmo dia também me ligou o tio Guilherme Borba, que para quem não conhece, no mundo dos cavalos é um deus. E eu tive a sorte de trabalhar em casa dele, mas com o sobrinho dele, e de privar muito com ele. E ele também me ligou a dar-me os parabéns pelo estágio que eu tinha feito na escola portuguesa. Foi assim um dia em que eu
respirei de alegria, no fundo, deve ter sido. Mas há muitos, há muitos. Há dias felizes, como é evidente, mas e podia escolher mais, mas este, para mim, pessoalmente, mesmo para mim, foi um dia com muito significado. Isso foi. E o mais pesado? O mais pesado, tenho 2. Posso escolher 2? Podes. Foi o dia em que eu tive o acidente, como é evidente. Esse dia marcou-me e foi o dia em que eu acordei da anestesia da operação e não sei o que mais, porque eu dormi 2 dias. Foi o dia em que eu acordei e que realmente percebi, bem, isto vai mudar, de alguma maneira vai mudar. E devem ter sido essas 2, mais ou menos essas 2. Choraste muito nesse dia? Não, eu chorei 2 vezes, 3 vezes por causa disto. Acho que eu chorei uma em São José, mas mais tarde já estava no quarto, já era um tédio lá estar, e eu só queria ir embora, e foi aí que comecei a chorar. E outra vez qualquer em Itália, já não sei porquê. Já chorei por outras razões, mas diretamente por isto foram essas 2 vezes. Isso foi. A vida tem graça? A vida tem muita graça. Tem mesmo. Obrigada por esta conversa, por partilha. Gostei imenso. Obrigado, Ticas. Conversar contigo. Bem, se não se inspirarem com o Miguel, então não sei. Mas acho que é uma inspiração para a maneira como leva a vida, como reagiu ao que a vida de repente lhe deu e lhe mudou, mas acima de tudo eu acho que pelo coração e pela maneira muito leve e a capacidade de gestão emocional que tem para gerir isto tudo. Quem estiver a ouvir pelo Spotify não tem a sorte de ver o sorriso do Miguel, que se vê mesmo que é uma pessoa que está de bem com a vida, que está feliz e que a tenta levar da melhor maneira e que tem a sorte de estar rodeado de amor, de pessoas, mesmo que sejam poucas, que são as dele, e que com este amor, é o que eu acredito, fazem com que o Miguel também seja assim positivo, que tenha objetivos, que siga para a vida, ainda que se divirta, que namore miúdas. Mas calma. Vejam, e por isso, muito obrigada por estarem desse lado, continuem a acompanhar e o resto de uma boa semana. Beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.